Glórias a Deus, né? Glórias a Deus, shalom, amados, sejam todos bem-vindos. Esqueci de começar a gravar, agora estamos gravando. Então, nós vamos orar, né? Temos aqui alguns pedidos de oração. Vamos apresentar diante do Senhor, tá bom? Louvado seja o nome do Senhor, né? Peraí, só um pouquinho. Estou aqui lendo os pedidos. Boa noite, Beatriz. Estou aqui no sofá. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa noite, por podermos estar reunidos em teu nome, nesta mentoria pastoral. Obrigada, Senhor, por cada um que já pôde entrar, Senhor, nesta mentoria. Senhor, nos visita, Pai, queremos aprender mais e mais, Senhor, da tua palavra, queremos estar sendo tocados e transformados pela tua palavra, Senhor, nos traz revelação de tudo aquilo que o Senhor deseja, Senhor, que aprendamos, que entendamos e que vivamos, Pai, que haja uma renovação na nossa mente, para que nós possamos conhecer a boa, perfeita e agradável vontade que é tua, que é sempre muito melhor do que nós podemos imaginar, Senhor. Nós colocamos diante de ti as nossas mentes cativas a Jesus Cristo, Senhor, e declaramos sobre nós a mente de Cristo, Pai, para que nós possamos realmente, Pai, estarmos alinhados aos teus propósitos, Senhor Deus, estarmos dispostos a sermos alinhados, ó Deus, a todo o teu propósito, a todos os teus princípios, a todos os teus ensinamentos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar diante do Senhor o senhor Galvão, que é tio da pastora Rafaela, Senhor, que passou mal, está internado, Senhor, está na sala vermelha. Pai, em nome de Jesus, Pai, libera um anjo de cura sobre a vida do senhor Galvão, Pai, que ele possa ser visitado nesta hora, Senhor, por um anjo enviado do Senhor, Pai, para tocá-lo, Senhor, e curá-lo, Deus, em nome de Jesus, de toda e qualquer enfermidade, Pai. Senhor, eu clamo a Ti que os profissionais, médicos, enfermeiros, todos os profissionais que estão ali cuidando, Senhor, atendendo o Senhor Galvão, sejam usados pelo Senhor, sejam instrumentos Teus na vida dele, Pai. E que o Senhor Galvão reconheça que o Senhor o tocou, que a sua cura veio das Tuas mãos poderosas, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço pela sua família, te peço pela pastora Rafaela também, que certamente está apreensiva, bem como toda a família, que todos sejam enchidos, ó Deus, pela Tua paz, que excede a todo entendimento, Senhor, que o Senhor possa liberar mais uma porção da Tua paz e da Tua shalom sobre a vida deles, Pai, em nome de Jesus. Visita, Senhor, o Senhor Galvão nesta hora, Pai, com cura e também com a Tua paz, Senhor. Pai, nós também pedimos, Senhor, pela cunhada da pastora Valéria, irmã do pastor Toninho, a Sônia, que fez uma cirurgia, Senhor, da troca de válvula do coração, está tendo complicações. Da mesma forma, te pedimos que o Senhor libere um anjo de cura, Senhor Deus, desta área cardiológica, Senhor, para tocar a Sônia, Senhor, e retirar toda a complicação, retirar toda a eventualidade, Senhor, que possa estar atrapalhando, Senhor, o sucesso desta cirurgia, Pai, em nome de Jesus, Pai, coloca tudo no lugar, Pai, traz estabilidade, Senhor, pós-cirúrgica para a Sônia, Senhor, que ela possa ter uma pós-cirurgia, Senhor, boa, com sucesso, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, visita a tua filha nesta hora, Senhor Deus, curando-a plenamente, Senhor, para que essa cirurgia realmente alcance o objetivo ao qual ela foi realizada, Pai. Traz paz para a Sônia também, para os seus familiares, para os pastores Toninho e Valéria, que todos estejam debaixo da tua santa e poderosa mão, recebendo a paz do Senhor, ó Deus, que não está ligada às circunstâncias, mas está ligada à confiança e à certeza de que o Senhor é soberano sobre todas as coisas.
Pai, em nome de Jesus, eu te peço também pela pastora Sônia, não, pela pastora Júlia, Senhor, e pelo William, Senhor, a pastora Júlia, Deus, que a missionária Kátia não sabe exatamente o que está acontecendo com ela, mas se é alguma questão de enfermidade, também pedimos que o Senhor possa curá-la, liberar também um anjo de cura sobre a vida dela, Senhor, e tocá-la do alto da cabeça à planta dos pés, retirando toda e qualquer enfermidade, Senhor. Te pedimos pelo William também, que teve um AVC isquêmico. Senhor, toca ele também, Pai, em nome de Jesus, Pai. Hã? Toca, Senhor. A Júlia que teve AVC. Senhor, toca a pastora Júlia, Senhor, neste AVC, Pai, que ela teve, que ela seja totalmente restaurada na sua saúde, Pai, em nome de Jesus, bem como o William também, que ele também seja restaurado na sua saúde, Pai, que o Senhor possa visitá-los, Pai, do alto da cabeça à planta dos pés, liberando anjos de cura, anjos que possam, Senhor, ser instrumentos teus, tocando os teus filhos, Pai, e restaurando a saúde deles. Te pedimos, Senhor, pelo Dudu, o amigo do Lucas, Senhor, que o Luquinha que tem pedido oração pelo seu amiguinho que está com câncer, o Dudu que tem 9 anos, Pai, ô Senhor, tem misericórdia desta criança, Pai. Toca ele também com a tua mão poderosa, Senhor. Libera anjo de cura para que ele seja plenamente restaurado, Senhor, em nome de Jesus. Toca ele, Senhor, nas suas células, ó Deus, que as suas células sejam regeneradas, Pai, em nome de Jesus. Tira toda a malignidade das células do Dudu, Senhor, e dê a ele, Senhor, células saudáveis, Pai, em nome de Jesus. Ó Senhor, visita, Senhor, todos os enfermos, ó Deus, todas as pessoas que têm passado por situações de enfermidade, Senhor, que o Senhor possa visitar, trazendo a cura, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Glórias a Deus. Shalom, pastora Fran, boa noite, Deus abençoe. Boa noite, pastora Miriam e todos que estão aqui. Tudo bem, amada? Glória a Deus. Saudades de vocês, gente. Glórias a Deus. Aleluia. Então tá bom. Estou aqui, viu? Ah, que bom, que bom. Glórias a Deus. Amados, então, nós começamos a estudar semana passada, né? O capítulo 2 desse livro, né, que estamos estudando aqui, Escatologia Vitoriosa, uma visão preterista parcial, e o capítulo 2 fala exatamente, né, tem como título, Entendendo a Visão Preterista Parcial. Então, a gente pôde aqui estudar que os fundamentos, que a visão preterista parcial, ela se fundamenta em 2 aspectos muito importantes, né? Primeiro é a própria palavra, a Bíblia, né, que é a palavra de Deus, procurando entender em que momento as profecias, qual é o contexto em que as profecias foram liberadas, né? Se é no presente momento, se é na geração daquela profecia, como nós já estudamos, né, que foi as profecias liberadas, né? Tem um anjo brilhante debruçado em cada leito que a pastora pediu. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é lindo, amados. Deus é maravilhoso, Ele é tremendo. E os anjos estão à nossa disposição, né? São espíritos ministradores para nos abençoar, para nos ajudar, né? Glórias a Deus, glórias a Deus. Então, estudamos que a visão preterista parcial, ela se fundamenta principalmente, né, primeiramente na própria palavra, como nós estudamos o Mateus 24, que o próprio texto, né, confirmou que aquelas profecias
iriam acontecer naquela geração, né? Então, ele se fundamenta nisso, em procurar estudar no texto, né, a que tempo aquela profecia se refere, né? Se naquele momento presente, se é algum tempo depois, ou se é no futuro. E também a visão preterista parcial se fundamenta na própria história, né? Na própria história, o que a história testifica, né, do que a própria Bíblia já testificou primeiro, né? Então, são duas fontes importantes. A primeira que é a própria Bíblia, a palavra de Deus, que ela mesma se autossustenta, né, se autotestifica. E a segunda fonte, então, é a história, né? A própria história testifica, e nós podemos ver isso, né, de uma maneira bem intensa aí, com relação a Mateus capítulo 24, certo? Então, vamos lá. Estudamos também temos aqui um quadro, né, na página 78, que fala sobre as vantagens da visão preterista parcial. Então, tem um quadro com duas divisões, uma dizendo sobre a visão escatológica e a outra sobre o entendimento de Mateus 24 e o livro de Apocalipse. Então, a visão futurista crê que tudo se cumprirá no futuro, certo? A visão preterista parcial, que é essa que nós estamos estudando, ela entende, crê que as profecias acontecerão parte no futuro e parte das profecias já aconteceram no passado. E aí entrou uma terceira visão também, que chama-se preterista total, né? Chama-se preterista total. Ou seja, a visão preterista total acredita que tudo já se cumpriu no passado, né? Aqui nesse livro não será abordado esse entendimento, não será aprofundado o entendimento da visão preterista total, mas no final do livro, na bibliografia, existem sugestões de alguns livros, né, que tratam da visão preterista total. Até seria interessante, talvez para a próxima semana, não que a gente vá se aprofundar, né, nessa visão, mas a título de curiosidade, de somar o nosso entendimento, se a gente poderia até fazer uma pequena pesquisa, né, para conhecer um pouquinho mais dessa visão, já que não é o foco do livro, tá? Então fica aí o convite, o desafio para todos nós pesquisarmos um pouquinho sobre essa visão preterista total. Alguém conhece, já ouviu falar, já tinha ouvido falar dessa visão? Acho que não, né? Ok. Aí, dentro dessa citação da visão preterista total, os escritores, eles argumentam que um dos maiores pontos fracos desta visão é que eles adotam essa visão analisando a Bíblia, partindo de um pressuposto de que todas as profecias sobre o fim dos tempos já se cumpriram, né? Assim, dessa forma, eles precisam buscar entender como cada uma das passagens se cumpriu no passado. Então, com certeza, essa visão não se sustenta, né? Não se sustenta. Ok? Então, é isso. Aí nós estudamos sobre os múltiplos cumprimentos para as profecias, né? Na página 79 e 80. Aqui, como mencionamos no capítulo anterior, precisamos buscar indicadores de tempo dentro da passagem que está sendo discutida. Se não houver indicadores de um cumprimento futuro, então não há motivo para procurarmos um cumprimento futuro, né?
Essa é um fundamento também da visão preterista parcial, apenas complementando a análise do tempo que está sendo proposto quando liberada a palavra, né, quando o texto fala da profecia. Falamos também sobre o confronto, né, que estamos aqui vivenciando, nós estamos vivenciando, né, que é o confronto às nossas convicções atuais. Então, estudamos que o que nos influenciou até aqui, com certeza foi todo um ensino, né, que todos nós recebemos, né, de uma visão futurista, certo? De uma visão futurista em que essa passagem, principalmente do capítulo 24 de Mateus, era toda voltada para o futuro. Então, o ensinamento que nós recebemos, né, na nossa caminhada cristã anterior, era essa visão futurista, onde tudo aconteceria no futuro, né? E isso, a gente acabou absorvendo esse entendimento sem questionar, né, sem prestar atenção no próprio texto, porque estávamos influenciados por uma cultura futurista, por um pensamento futurista que nos levava a pensar dessa forma, né, sem questionar. E é muito interessante que a semana passada a gente, não somente a semana passada, né, mas a gente falou muito sobre isso, sobre como que a gente não enxergava o que estava escrito, né, mas para a gente ver a importância e o cuidado que nós temos que ter com o ensino, com aquilo que nós ensinamos e também com o que nós estamos recebendo como informação, né? Eu creio que um estudo válido, como é o estudo que nós estamos tendo aqui, é da gente poder ler e reler, pedir ao Espírito Santo que nos traga entendimento e revelação, para que a gente não tenha dúvidas, né, daquilo que estamos recebendo como um entendimento, como uma revelação deste tempo. Eu creio que é uma revelação da parte de Deus sobre as nossas vidas, né? Porque o próprio texto fala por si mesmo, né? E aí, agora, então, aqui, essa parte aqui no capítulo, na página 82, né, fala que a maioria dos cristãos vai se esforçar para manter as suas convicções atuais, por mais que as evidências históricas e bíblicas contrárias a elas sejam convincentes, né? Então, eu creio que nós também vivemos no passado a resistência, né? Essa resistência com relação a algumas ideias, alguns pensamentos. Eu mesma já compartilhei com vocês quando eu estava no outro ministério, que o nosso apóstolo, né, o meu apóstolo anteriormente, começou a falar para nós do Natal, né, que o Natal não era bíblico, que a igreja não ia mais comemorar o Natal, e naquele momento inicial, eu me choquei, né, eu me choquei demais, eu lembro que eu falava assim, mas tudo bem que não é nessa data, mas pelo menos a gente prega Jesus, a gente conta a história de Jesus. Só que ele, né, com todo o respeito que eu tenho pela pessoa do meu antigo apóstolo, né, ele não tinha o argumento, o conhecimento necessário, o fundamento bíblico necessário para poder trazer o porquê não do Natal, né? Então, estou dando esse exemplo, que eu já dei uma outra vez, porque a gente também já esteve nesse lugar, né? Mas quando há uma revelação fundamentada na palavra e nós estamos dispostos a ter a nossa mente renovada, então o Senhor mesmo vai nos trazendo o entendimento, a gente vai recebendo a informação, a gente vai absorvendo, o Espírito Santo vai nos ajudando a compreender aquela revelação e a gente vai sendo desconstruído, né? E vamos sendo reconstruídos naquele entendimento
que está realmente baseado na palavra. Às quartas-feiras é a nossa célula, né? Aqui das Oi São Paulo, e a gente estava falando sobre isso. Nós estamos estudando o livro Moedim, e várias pessoas, né, têm nos procurado, ainda membros de suas igrejas, mas com sede de querer aprender, né? Porque já tem tido contato com a FCOL, tem tido contato com as OIVIX, tem tido contato com a conferência, né, que teve aqui. Então, temos tido uma procura de pessoas sedentas. E a gente estava falando exatamente sobre isso, né, que quando existe um processo de maturidade cristã, de entendimento entre a gente receber uma informação, né, como estamos aqui, né, quando a gente começou a andar em tempos e estações, a compreender o que são as festas bíblicas, né, o porquê o que está por trás das festas, né, do calendário gregoriano, o que está por trás dos dias da semana no calendário gregoriano, dos meses, né, os tronos, o sincretismo religioso que está incutido, né, nesse calendário gregoriano. Então, tudo a gente vai aprendendo, vai estudando, vai aprendendo e a gente vai absorvendo aquelas informações, os ensinamentos, e a gente sempre passa por um processo, né, de desconstrução, e a gente ainda está nele, né, porque graças a Deus o Senhor tem nos trazido revelações muito importantes nesse tempo. Então, esse processo é necessário, até que a gente vá tomando decisões, né, aprendemos, estamos estudando, estamos aprendendo, estamos buscando o fundamento, né, e estamos modificando a nossa mente, né, então, por isso, realmente, o texto de Romanos 12, 1 e 2, tem que ser uma realidade na nossa vida, né, amados? De nós termos a nossa vida, a nossa mente sendo renovada pelo Senhor, né? Não é diferente de uma mente que oscila, né? Uma mente que oscila, uma hora acredita em algo, outra hora acredita em outra coisa, como diz a palavra de Deus também, né? Que a gente não deve andar crendo, andar por todo o vento de doutrina, né? Para não sermos como crianças, como meninos. Mas a nossa mente precisa estar sempre submissa àquilo que o Senhor quer nos trazer de novo. Que na verdade não é novo, mas que, devido à nossa história cristã, para nós estava escondido, né? Amém? Agora, então, nós vamos entrar aqui na página 82. Eu até peço perdão, que eu acho que eu compartilhei no grupo da mentoria a página errada, né, gente? Eu acho que eu compartilhei a página errada para nós. Eu pus a 79, né? Me perdoem, tá? Era da 82 em diante. Me perdoem. Então, agora nós estamos aqui na 82, que entrando no subtítulo de que as coisas estão melhorando. Ou seja, uma das grandes heranças que nós precisamos nos desvencilhar dela é esse sentimento de derrota, de medo, de pavor, né? Quando se pensa no final dos tempos, né? Então, esse é um pensamento que a gente cada dia mais precisamos nos descontaminar dele, né? Entendendo que nós estamos sendo preparados, sim, para cada dia manifestarmos o reino de Deus na Terra. Então, dentro dessa visão de que, como igreja do Senhor, como corpo de Cristo, nós somos convocados pelo Senhor para governar, para tomarmos posição de governo, e não posição de derrota, né, de pensamento que, Jesus vai voltar mesmo, então não preciso comprar casa, não preciso estudar, né, não preciso pensar nas coisas deste mundo, né, então eu
né, aquele pensamento que a gente tinha de que nós não temos compromisso com as mudanças das mudanças que Deus quer fazer na Terra, né? Então, isso tudo foi uma influência que nós recebemos, uma influência desse pensamento derrotista, de nos descomprometer com o mundo, mas o Senhor nos chama para nós sermos sal da terra e luz no mundo, né? E assumirmos posições de governo na nossa sociedade, porque a gente precisa manifestar o reino de Deus na terra, né? Porque lá no céu já é céu. Não há uma necessidade de manifestar o reino de Deus no céu, porque já estaremos lá, né? Mas sim aqui na terra, enquanto estamos aqui. Então, a visão futurista, né? As coisas estão melhorando. A visão futurista está profundamente interligada à convicção de que este mundo está piorando cada vez mais, enquanto se equilibra às margens da destruição. Aí o livro cita um dos mestres mais conhecidos da visão futurista, que é o Jack Van Impe, que ele diz assim: o inferno irá correr solto no planeta Terra, um tempo de fúria, dor, dano físico e agonia para milhões. E os sinais do caos econômico global estão no horizonte. Ou seja, ele escreveu isso em 1999. Então, já tem 26 anos que isso foi escrito, né? Em 1999. Hal, não sei bem se é assim que fala, Hal Lindsey, inicia o seu livro extremamente popular. Já vou dar a palavra, pastora. Ok. O seu livro extremamente popular, olha o título do livro, A Agonia do Grande Planeta Terra. Né? Falando ao leitor sobre o mundo em caos. E John Ruggie, uma das personalidades mais fortes do rádio e da televisão nos Estados Unidos, que promove a visão futurista, escreve que o mundo está no limiar do Armagedon nuclear e oscilando no limiar da Terceira Guerra Mundial, né? Isso foi escrito em 2006. Então, essas frases e ideias permeiam os ensinamentos futuristas, né? Porque a visão dos seus defensores é totalmente interdependente da convicção de que as coisas estão piorando e o mundo está prestes a se autodestruir. Então, na verdade, na visão futurista, a gente não tem como pensar em que nós vamos viver o reino de Deus na Terra, né? Em que estamos para influenciar o mundo, a nossa sociedade, né? De que Jesus virá, sim, mas ele vem buscar, né? Ele vem se encontrar, né? Nos encontraremos com ele para reinar aqui uma igreja vitoriosa, né? Não uma igreja derrotada. Então, são pensamentos que nós precisamos cada vez mais tirar da nossa mente, né? Não nos mover pensando desta forma. Cadê? Pastora Valéria, pode falar, minha querida, pode abrir seu microfone. Fica à vontade. Eu sei que a senhora já fez a introdução aí do livro, mas eu estava até procurando, lembra que eu falei sobre o livro do Luiz Henrique Schmidt? Então, eu estava procurando o texto aqui porque ele traz um breve resumo sobre cada uma das visões, né, sobre a escatologia. E ele tem uma parte aqui que fala sobre o que é o preterismo completo, né? Se a senhora quiser que eu leia, pode? Então, ele dá o título assim, A Origem da Escatologia Apostólica. Quando nos deparamos com o termo preterista, é necessário que se faça uma breve explicação, pois existem algumas variantes importantes da interpretação escatológica preterista. A interpretação escatológica apresentada neste livro é conhecida no meio acadêmico como preterismo parcial. Primeiramente, iremos definir o que é preterismo, e em seguida serão apresentadas as suas variantes,
a partir do entendimento de diversos autores e meios. R.C. Sproul define preterismo como um ponto de vista escatológico que coloca muitos ou todos os eventos escatológicos no passado, especialmente durante a destruição de Jerusalém, 70 anos depois de Cristo. Preterismo é a ideia de que algumas ou todas as profecias foram cumpridas na geração que estava viva quando Jesus pregou. Isto é, elas foram cumpridas no passado. Ele toma a inspiração divina da Bíblia de forma séria e literal. Algumas pessoas têm alegado que certas profecias de Jesus estavam erradas, o que verdadeiramente é absurdo. Os preteristas contra-atacam esses argumentos, pois creem que as profecias de Jesus, de fato, foram cumpridas nessa, isto é, na dele, geração. Mas, notavelmente, pela destruição de Jerusalém, 70 anos depois de Cristo. O preterismo interpreta os seguintes versículos-chave, literalmente, que é o de Mateus 10, 23, que diz: quando forem perseguidos num lugar, fujam para outro. Eu lhes garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Depois de Mateus 16, 28, que diz: garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. E também em Mateus 23, do 35 ao 36, que diz: e assim sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Eu lhes asseguro que tudo isso sobrevirá a esta geração. Depois Mateus 24, 34, e eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas estas coisas aconteçam. E por último, aqui em Mateus 26, do 63 a 64, que diz: mas Jesus permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote lhe disse: exijo que você jure pelo Deus vivo, se você é o Cristo, o Filho de Deus, diga-nos. Tu mesmo o disseste, respondeu Jesus. Mas eu digo a todos vós: chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. E o autor continua dizendo: é muito importante distinguir entre o preterismo parcial ou moderado e o preterismo completo, ou radical, ou ainda hiperpreterismo. O preterismo parcial diz que algumas profecias foram cumpridas na geração dos dias de Jesus, enquanto o preterismo completo diz que todas as profecias foram então cumpridas. O preterismo completo diz que a segunda vinda, a ressurreição, o arrebatamento, o dia do Senhor e o dia do juízo ocorreram no ano 70 depois de Cristo. De maneira contrária, o preterismo parcial diz que Cristo veio em julgamento sobre Jerusalém em 70 depois de Cristo, são aqueles acontecimentos que a gente já está estudando desde o início desse livro, né? E que esse foi um dia do Senhor e não o dia do Senhor. Né? Foi um dia e não o dia. Há uma diferença aí. O maior ponto fraco do preterismo completo é que os que adotam essa visão fazem uma hermenêutica bíblica partindo do pressuposto de que todas as profecias sobre o fim dos tempos já se cumpriram. Logo, eles precisam tentar entender como cada passagem se cumpriu no passado. Os futuristas, igualmente, abordam os textos escatológicos com base numa suposição fundamental, de que todas as profecias pertinentes se cumprirão no futuro. Ambos os sistemas de interpretação esbarram no mesmo problema. Eles precisam fazer com que todas as passagens se encaixem em sua pressuposição, mesmo que antagônica. Como bem observa Eberle, a hermenêutica do preterismo parcial é equilibrada, pois os mestres que adotam a visão preterista parcial não são obrigados a encaixar nenhuma passagem específica no futuro ou no passado. Eles tentam entender cada passagem em seu próprio contexto e ambiente histórico. Os preteristas parciais procuram indicações dentro do texto
para identificar se uma passagem profética está prestes a se cumprir ou muito breve, ou dentro daquela geração, ou daqui a muito tempo. Em seguida, eles consideram o registro histórico para ver se existe algum evento histórico, claro que corresponda àquela passagem profética. Desse modo, os preteristas faciais permitem que tanto a Bíblia quanto a história falem por si mesmas. Esse padrão permite um entendimento dos textos bíblicos sem a necessidade de forçar passagens, obrigando-as a se encaixar dentro das expectativas pré-determinadas. Vou ficar por aqui. Aí ele segue aqui falando sobre a visão preterista na história da igreja, né, contando como ela foi encaixada dentro de toda a história, né, durante todos esses anos após a assunção de Jesus Cristo. Esse livro aqui é muito bom, muito claro, mais fácil de entender, sabe? Era essa a contribuição que eu queria fazer dentro desse contexto, pastor. Que bom, pastora Valéria, obrigada. Que bom. Gostei, né? Ele assim, nossa, muito boa a linguagem mesmo. E é muito bom ter uma outra referência, né? Que traz a análise das visões, né, escatológicas. Gostei bastante, pastora. Será que ainda acha esse livro para comprar? Acha, né? É porque é bom ter. Acho assim, eu tenho contato dele, eu posso passar depois aqui no grupo, Ah, ele vende pelo WhatsApp mesmo, sabe? ah, E manda pra gente, bonitinho, ele já tem vários outros livros que vão dando continuidade ao entendimento. Esse aqui foi o primeiro, depois ele lançou um livro que fala assim, estamos vivendo os últimos dias, que ele lançou na época da pandemia, e depois ele começou uma série falando sobre Apocalipse, ele pega cada versículo de Apocalipse e interpreta ele dentro da escatologia apostólica. que bênção, que Muito bom. bom o conteúdo dele. Ótimo, que bênção, pastora. Obrigada pela contribuição, né? Olha aí, amados, que bênção, porque é mais um livro, um autor que tem a compreensão do que nós estamos estudando, né? E que testifica, né? Do que esse livro que a gente está estudando está dizendo sobre a questão das visões, né? Os fundamentos de cada uma delas. Então, muito bom. Obrigada, pastora Valéria. É isso aí. Glórias a Deus. Vamos lá. Então, como a gente está analisando aqui, né, estudando, é difícil, às vezes, a gente abrir mão, né, dessa visão futurista, sem também deixar de lado a visão pessimista do mundo e do futuro. Ou seja, se a gente fosse deixar influenciar pelas notícias, né, da televisão, que, aliás, a gente sabe que a mídia atualmente, principalmente atualmente, infelizmente, não tem cumprido o seu papel de informar, né, de acontecer fatos e a mídia informar. Esse deveria ser o compromisso da mídia, né? O verdadeiro jornalismo, ele não é partidário, né? Ele informa, ele apenas informa, né, os ocorridos, os acontecimentos. Mas a gente tem visto que a cada dia a mídia tem sido partidária. Então, existe aí toda uma estrutura, né, também para nos levar a informações que são manipuladas, né? A manipulação de informações. E dentro desse contexto, existem, por exemplo, alguns canais de televisão aberta, principalmente, que têm muito essa visão de trazer tragédias, né? De trazer tragédias. E se a gente se deixar contaminar, a gente vai entrando nessa realidade. Obviamente, não é, amados, que nós não podemos deixar de entender os problemas que estamos vivendo nesse tempo. Por exemplo, na unidade profética, né, a gente tem procurado, dentro do possível,
trazer algumas realidades, né? A gente sempre ora pelo Brasil, a gente sempre está orando por Israel, por Estados Unidos, pelo papel que os Estados Unidos ocupa politicamente, mas também espiritualmente. A gente começou a estudar também sobre os países que são perseguidos, né? Os cristãos são perseguidos, porque a gente precisa ter o entendimento da realidade. Mas a gente não pode deixar que a realidade, que os problemas nos levem a ter uma falta de esperança, né? Nos levem a sermos cristãos que não influenciam o seu meio, né? A sermos cristãos que não creem que estamos aqui, que não creem na sua própria identidade. Então, a mídia também ocupa um papel de trazer essa tragédia, de trazer as coisas ruins, né? E nós precisamos estar atentos, não alheios, mas atentos, e buscar em Deus discernimento para analisar a realidade espiritualmente, né? E saber que existem muitas coisas que estão mudando para melhor também. Graças a Deus por isso, né? Então é sobre isso que ele está falando agora, que se a gente se deixar influenciar, principalmente pelos meios de comunicação, pela televisão, a gente vai só acreditar que as coisas só estão cada vez mais sombrias, né? Que o mal está evidente, enfim, que o mundo está acabando, né? Aí ele nos convida aqui a fazer uma análise do passado também, né? Ele fala assim: entretanto, vamos elevar os nossos olhos e dar uma olhada mais ampla na história. Vamos comparar o nosso mundo de hoje com o mundo que era no passado. Como eles são americanos, os escritores, então eles vão dar exemplo aqui dos Estados Unidos, certo? Mas a gente também pode contribuir analisando um pouquinho o Brasil, né? Mas, por exemplo, ele começa analisando a realidade dos Estados Unidos, por exemplo, nos princípios dos anos 1800, não é? Então, ele fala assim, que havia cerca de 5 milhões de imigrantes nos Estados Unidos. Porém, contudo, 20% deles eram escravos. Né? 20% deles eram escravos. Somente esse fato já revela um grande mal, né? Aí vai seguindo, mas considere o que mais estava acontecendo. Olha só, além de existir como fala? Esqueci o nome, gente. Eu estou assim, esquecendo o nome das coisas. Como é que fala? Além de existir a escravidão, mas eu queria achar uma palavra que não veio, um regime, né, de escravidão, que era permitida a escravidão, existia coisas muito graves acontecendo paralela, né? A idade, por exemplo, permitida para o sexo em muitos estados era de 9 ou 10 anos. Olha que absurdo. Né? Era de 9 ou 10 anos. Uma menina nessa idade, ela está saindo da infância, começando a entrar na puberdade. Algumas delas nem tiveram a sua primeira menstruação, né? A sua menarca, né? Então, não tem nem o corpo formado ainda. E hoje a gente até vê as meninas se desenvolvendo fisicamente mais rapidamente. Mas naquela época, com certeza, não era assim. E mesmo hoje seria um absurdo, né? É um absurdo acontecer de crianças começarem, né, a viver, a experienciar uma vida sexual com essa idade. Outro fator agravante era que o aborto era legalizado durante a maior parte do século XIX. E os registros nos dizem que mais de 1/5, olha, é muita coisa, de todas as gravidezes eram abortadas. Meu Deus, isso me chocou. Sendo a cidade de Michigan
a detentora da mais alta taxa de abortos, ou seja, 34% das gravidezes eram abortadas na cidade de Michigan. Outro fator grave, o índice de alcoolismo era muito mais alto do que é hoje. E também o índice de prostituição era maior, sendo que na cidade de Nova York havia aproximadamente uma prostituta para cada 64 homens. O prefeito de Savannah calculou que em sua cidade havia uma para cada 39 homens. Vamos dar uma parada aqui. Só esses índices aqui que eles trouxeram, a gente já pode parar aqui e fazer uma comparação, né? Em primeiro lugar, quando foi citado que 20% dos imigrantes nos Estados Unidos, na época de 1800, eram escravos, né? Então, nós sabemos que, de muitos e muitos anos para cá, a escravidão é algo que não se aceita, né, numa civilização, certo? Não se aceita a escravidão. E hoje em dia, eu falo hoje em dia, não quer dizer exatamente hoje, né? Mas nesse século que estamos vivendo, há um combate muito forte com relação ao trabalho escravo. Então, infelizmente, ainda existe, mas é diferente. Não que seja correto também, mas é num nível diferente, né? Mas a escravidão, por exemplo, é algo que a nossa mente nem rejeita totalmente, né? Porque já foi muito... essa foi uma conquista, graças a Deus, né? Dessa libertação da escravatura, a gente sabe que tem todo um contexto histórico manipulado também, mas que é uma realidade, né? Graças a Deus por isso. Então, quando hoje se descobre um trabalho escravo, e a gente vê que no Brasil, vocês devem ter visto aí, em algum tempo, algumas reportagens em que se descobrem trabalhos escravos, né? Ou seja, pessoas que estão trabalhando principalmente em fazendas, né? Principalmente em fazendas, ou também em carvoarias, enfim, minas, né? Pessoas trabalhando em situações terríveis, né? Ou seja, elas se isolam da família, né? Porque vão trabalhar nesses lugares, se isolam da família para receber um salário, elas não têm condições de higiene adequadas, de alimentação adequadas, de cama, né? Ou seja, o lugar que elas moram, pelo menos eu já vi algumas reportagens assim, né? Lugares horríveis, sem a mínima condição, não tem nem... Alguns lugares não tem cama, outros não tem colchão, e aí não tem lugar para comprar as coisas que elas precisam, e aí a própria empresa vende para elas, ou seja, elas acabam não tendo um salário, ficam escravas mesmo dos donos, né, dos empresários, dos donos das empresas. E fora o trabalho infantil também, que existe ainda, a exploração infantil, né? E tudo isso não é legal, não está dentro do direito legal. A lei não aceita mais, então existe uma proteção legal para que essas coisas não aconteçam mais. Acontece, ainda acontece, mas não é algo que a lei aprova, muito pelo contrário, é uma condenação para isso. Então, comparando o ano de 1800 nesses aspectos, nós estamos vivendo uma melhora muito grande, certo? Os outros pontos citados aqui, com relação à legalização do aborto, claro que existe uma apologia, existe aí todo um movimento ideológico favorecendo o aborto. Existem países em que o aborto já foi aprovado, já foi legalizado, né? Mas, graças a Deus, ainda existem muitos países que não aceitam o aborto. Então, o aborto, naquela época,
era terrível, né? Porque 1/5 das gravidezes, né, eram abortadas, então é algo realmente muito chocante. Então, quando a gente olha para os nossos dias, a gente vê que houve uma mudança muito grande, uma mudança muito boa, né, no que diz respeito à vida, né, não somente da criança que está sendo gerada, como da própria mãe, porque certamente nessa época havia muitas mortes também das mulheres, porque se hoje existe morte, né, das mulheres, das mães que estão grávidas quando elas praticam aborto, imagina naquela época em que a medicina, em que as condições eram muito precárias, né? Então, ou, por exemplo, o alcoolismo, apesar de que existe ainda uma propaganda, mas é muito mais sutil do que era, por exemplo, na minha infância, né? Sobre o álcool, sobre o fumo, sobre o cigarro. Lembram de um comercial de cigarro, né? Que era de um jogador de futebol que falava assim: o importante é ter vantagem. Alguém lembra disso? O importante é ter vantagem em tudo. Era o Gerson, eu acho. Acho que era o jogador Gerson, né? Que, que fazia essa propaganda, né? Que o importante é ter vantagem em tudo, certo? Né? Então, a gente sabe que existe ainda uma manipulação dessa informação, mas é muito menor. Por exemplo, o cigarro é proibido, né? Em vários ambientes. Então, há uma melhora das condições de vida e também dos valores, embora a gente saiba que existe uma batalha espiritual, né? Querendo destruir cada vez mais os valores, principalmente com relação à família, né? Mas, em relação ao passado, nós tivemos muitas vitórias, muitas coisas melhoraram mesmo. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Não? Então, eles, ainda dando exemplo dos Estados Unidos, né? A porcentagem de norte-americanos que frequentavam a igreja, era mais ou menos igual a de hoje, de 30% a 45%. Milhares de pessoas estavam se mudando para o oeste e a maioria delas não tinha igrejas para frequentar, até anos depois de terem se estabelecido e as comunidades terem se desenvolvido. Os nativos americanos estavam sendo expulsos de suas terras, em alguns casos assassinados. Milhares de chineses estavam sendo trazidos para a costa oeste dos Estados Unidos para servirem como trabalhadores forçados. Quando descobriram ouro em diversas regiões do oeste, iniciaram-se aquelas corridas do ouro, né? Que deram origem a algumas das comunidades mais violentas, né, e perigosas do mundo. Muitas pessoas no oeste carregavam armas como forma de proteção, porque os assassinatos eram comuns, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, as mulheres não podiam votar e os homens estavam autorizados a espancar suas esposas, desde que não as mutilassem ou matassem. Olha só. As coisas nos Estados Unidos não estavam melhores em termos morais, éticos ou espirituais. Então, muitas coisas mudaram, melhoraram. Hoje em dia, né, nós temos, por exemplo, com relação às mulheres, nós temos uma maior proteção, porém nós temos visto o quanto o feminicídio também tem aumentado, né? Tem aumentado. Eu estava fazendo uma pesquisa aqui, sobre o aumento, é interessante que quando a gente vai fazer uma pesquisa, né, no Google aí,
existe uma nomenclatura bem interessante, né? Existe uma diferença, por exemplo, entre se você é cristão, se você é crente, se você é evangélico, se você é protestante. Então, vamos ver aqui, ó. O INPIS é uma das fontes que eu dei uma pesquisada. Ele escreve assim: tendências globais do cristianismo em 2025. Boas notícias para o reino de Deus. Vamos lá. A visão da maioria dos cristãos é limitada. Aqui ele começa com uma crítica nesse artigo, tá? Frequentemente vemos como Deus está se movendo e trabalhando em nossas congregações locais e entre aqueles ao nosso redor. Dependendo das circunstâncias, isso pode ser desanimador. No entanto, quando ampliamos nossa visão globalmente, com o relatório de 2025 do Centro para o Estudo do Cristianismo Global no Gordon Cowell Theological Seminary, podemos ver várias tendências que trazem boas notícias sobre o reino de Deus. Muitas dessas tendências são continuidades de movimentos encorajadores observados em 2024. Eu vou até compartilhar o link dessa reportagem, que eu acho que é importante também. Primeiro, o cristianismo está crescendo, tá? Independentemente do que se pode esperar, o cristianismo continua a crescer em todo o mundo. Atualmente, existem mais de 2,64 bilhões de cristãos. O cristianismo ultrapassou a marca de 2 bilhões neste século, mas ultrapassará os 3 bilhões antes de 2050. Ou seja, né, daqui 25 anos, né, já terá ultrapassado os 3 bilhões de cristãos. Enquanto a população mundial, que conta com pouco mais de 8 bilhões de pessoas, tem uma taxa de crescimento anual de 0,88, o cristianismo cresce a uma taxa superior, ou seja, de 0,98% anual. Atualmente, cerca de 1/3 da população mundial é cristã. Isso é muito bom. Aí tem um contraponto, que é: os não cristãos estabilizaram globalmente. Em muitos contextos, pode parecer que as pessoas estão se afastando da religião, mas isso provavelmente não é verdade. Nos Estados Unidos, e certamente não é o caso globalmente. Aí tem uma informação que de 1900 a 1970, a população mundial de pessoas sem afiliação religiosa saltou de 3 milhões para mais de 700 milhões de pessoas. No entanto, desde então, o crescimento desacelerou drasticamente. Hoje, cerca de 906 milhões de pessoas não fazem parte de nenhuma religião. Também ele está citando que há um declínio do ateísmo, ou seja, o número de pessoas que se consideravam ateístas, ou seja, que não creem em Deus, também está caindo, né? Em 1970, havia mais de 161 milhões de ateus, mas esse número caiu para 137 milhões no ano 2000. Os evangélicos, tá? Estão entre os grupos cristãos, porque quando se fala, pelo menos aqui nas pesquisas, tá bom, gente? Grupos cristãos, falam de cristãos, não fala exatamente somente dos evangélicos, tá? Existem outras religiões aí que eles colocam dentro também, como, por exemplo, o catolicismo, tá? Embora também existe uma queda muito grande
dos adeptos do catolicismo. Então, vamos lá. Evangélicos estão entre os grupos cristãos de crescimento mais rápido. Então, olha, dentro do cristianismo, todos os grupos estão crescendo, mas os evangélicos, que somos nós sendo considerados como os evangélicos, são dos que mais crescem. Atualmente, há 420 milhões de evangélicos, com uma taxa de crescimento anual de 1,47%. Desde o ano 2000, o número de evangélicos aumentou em 150 milhões. Nos próximos 25 anos, projeta-se que esse número aumentará em mais de 200 milhões, alcançando quase 621 milhões até 2050. E aí, dentro desta visão, o cristianismo pentecostal / carismático, né? Aí existem alguns porquês, né? Alguns senões, né? Também continua crescendo, ok? Outro ponto importante, que é o cristianismo está explodindo na África e Ásia. Glórias a Deus. Sexto ponto, ministros e missionários continuam a ser chamados e enviados. O martírio, eu não estou lendo mais, porque não dá tempo de ler tudo, né? O martírio diminuíram, embora a perseguição continue a ser um problema significativo para os cristãos em muitas áreas e países. O número de cristãos mortos por sua fé ao longo de um período de 10 anos diminuiu. Em 1970, havia mais de 3,7 milhões de mártires cristãos em 10 anos. Esse número caiu para 1,6 milhões em 2000 e agora está em 900 mil. Mesmo assim, é muita coisa, né? É muita gente. No entanto, as projeções indicam que esse número aumentará ligeiramente até 2050, alcançando cerca de 1 milhão. Não é bom. Outra informação muito boa, mais idiomas têm traduções do Novo Testamento. Em 1900, apenas 228 grupos linguísticos possuíam o Novo Testamento em seu idioma. Hoje, com uma taxa de crescimento de 2,07% ao ano, cerca de 2.500 línguas têm o Novo Testamento, aleluia, com o contínuo foco nos esforços de tradução, missões e avanços tecnológicos. Espera-se que cerca de 4.400 línguas tenham cópias do Novo Testamento até 2050. Vamos ver mais o último aqui. A percentagem de pessoas sem acesso ao Evangelho está diminuindo. Lembram-se, né, lá do passado que tinha, eu acho que ainda tem, eu não sei como está atualmente, o que nós chamávamos de janela 1040, né, de países não alcançados. Então, vamos lá. Em 1900, mais da metade da população mundial, 54,3%, não tinha acesso ao Evangelho. Graças ao trabalho de missionários do passado e do presente, essa porcentagem caiu para 27% e atualmente está diminuindo a uma taxa anual de menos 0,45%. Essas tendências globais do cristianismo para 2025, né, que é o ano que nós estamos, nos trazem boas notícias, porque o crescimento contínuo do cristianismo, especialmente entre os evangélicos e pentecostais, juntamente com a expansão do acesso ao evangelho e a tradução das escrituras, demonstram que o reino de Deus está se expandindo de maneira impressionante. A perseverança dos cristãos em face da perseguição, o aumento das missões e o declínio do ateísmo e do número de pessoas sem religião indicam que o futuro é promissor para a fé cristã em todo o mundo.
O movimento do Espírito de Deus não tem limites. E essas tendências são testemunho da graça e do poder de Deus para alcançar todas as nações. Amém? Achei muito, muito importante essas informações, porque elas nos trazem uma visão muito boa, né? Da expansão do Evangelho, do acesso do Evangelho a todas as nações, que o desejo de Deus é esse, e isso tem se ampliado cada vez mais. Como eu citei, na unidade profética, a gente começou a estudar pelo menos um país onde os cristãos são perseguidos. A gente está estudando através do site Portas Abertas, né? Numa escala de perseguição. Então, é importante nós sabermos dessas informações, né? De que ainda no Brasil, desejamos que a gente nunca perca a bênção de podermos pregar o Evangelho. Porém, nós sabemos que, ao mesmo tempo que temos essa liberdade, nesse momento, agora, existem muitos cristãos que estão sendo presos, estão sendo mortos, né? Mas quando a gente lê essas estatísticas e sabe dessas informações, a gente se alegra. E a gente vê que há uma mudança e que Deus está agindo, né? Com o Espírito Santo está agindo nesse tempo, as pessoas estão se convertendo, sim. Estamos vivenciando um tempo em que, até pela própria tecnologia, o Evangelho está sendo mais anunciado. É lógico que tem muita contaminação, mas o Evangelho está sendo anunciado. Então, nós temos que nos alegrar por isso, né? Pode falar, pastor Toninho? Fica à vontade. Então, pastor, a gente fica feliz sabendo que a palavra está sendo anunciada, né? Porque está se cumprindo a palavra, que a palavra fala que Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Então, esse número, assim, que alegra o nosso coração e o coração de Jesus também, sabendo que a palavra está sendo anunciada. Por isso que está aumentando o número de tanto cristão, né, de evangélicos no mundo. Porque muitas vezes a gente chegava em algum lugar, ou até mesmo em fazenda, em rocha aqui, e eles não falava de Jesus. Eu falo de mim, eu estou com 51 anos, desde 13 anos eu saio para fazer serviço nas roças, então eles não viam falar de Jesus, assim, não tinha essa frequência, né? Igual tem hoje, de falar de Jesus Cristo. E às vezes eu chego num lugar assim, eu até falo, Pai do Senhor, Jesus abençoe o seu dia. Isso até assusta. E hoje já está normal. Tem cliente que olha para mim e fala, Pai do Senhor, também eu falei, Pai do Senhor. Agora eu quero ensinar eles a falar Shalom, Shalom. Amém, pastor Toninho, é isso aí, influenciando com a língua, com o linguajar também, né? É algo que o livro também cita aqui, de que nós também influenciamos com a nossa linguagem, né? Então, hoje o senhor já consegue, né, até falar, paz do Senhor, e as pessoas não estranharem tanto, não é verdade? Graças a Deus por isso. Então, a gente precisa ter essa visão otimista, não é, amados? Otimista de que o Evangelho está sendo pregado, de que não está parado, nós não fazemos parte de um reino de derrota. Nós não fazemos parte, não é, amados? O nosso Deus, né, que é o nosso Criador, que é o nosso Pai, ele é dono, ele é senhor de um reino de vitória, né, de um reino vitorioso, porque ele é o próprio Criador, né? Então, nós fomos chamados para nos mover com esse pensamento também, com esse entendimento de que nós somos parte, nós somos representantes do reino de Deus na terra.
Eu acho que, não sei o que vocês acham, gostaria até de ouvi-los, né? Eu acho que um grande problema de nós como igreja é que nós estamos precisando, nesse tempo, o Senhor está restaurando a nossa identidade. Eu entendo isso, que o Senhor está restaurando a nossa identidade. Porque quando nós sabemos quem nós somos, então nós vamos nos mover de acordo com a nossa identidade. O que vocês acham disso? Seja bem-vinda, Patrícia. Deus abençoe. O que vocês acham disso? Vocês acham que é uma realidade o que eu estou falando? Vocês sentem dessa forma também? Né? Amém. Que é um tempo que o Senhor está restaurando a nossa identidade. Não é? Nos reposicionando. Concorda, pastora Fran? Quer falar um pouquinho sobre isso? Não? Missionária cá? Não? Não. Ela levantou só a mãozinha. Então, porque o Senhor tem então restaurado a nossa identidade de filhos e de representante do seu reino na terra. Eu creio que esse é um tempo de resgate, que o Senhor tem restaurado a nossa identidade, tem nos feito enxergar quem nós somos nele, né? E do que nós temos direito. Nós fomos revestidos por Jesus da autoridade. Jesus outorgou dele mesmo a autoridade dele para nós. Quando eu paro para pensar nisso, eu falo, meu Deus, né, Lídia? Meu Deus, a gente esqueceu disso, parece que esquece de que Jesus, ele fala, olha, eu estou subindo, mas ó, vocês vão dar continuidade no que eu comecei a fazer aqui. E eu outorgo vocês, quando ele fala, né, que nós pisaremos em serpentes e escorpiões, expulsaremos demônios, curaremos, isso ele nos revestiu da autoridade dele. Né? Só que essa autoridade também nos foi roubada, porque a gente também aprendeu, né, de que isso tinha ficado só para os discípulos de Jesus, daquele tempo de Jesus, para os apóstolos, de que o último apóstolo foi Paulo, né? Então, o Senhor está nos resgatando, a gente realmente está fazendo o techuvá, né? A techuvá, esse caminho de volta. E eu creio que esse caminho de volta aos princípios do Senhor não diz respeito apenas a um caminho de arrependimento, embora isso seja fundamental. Nos arrependemos das nossas falhas, pecados, comportamentos, né? Que tínhamos que estavam em desacordo com a palavra de Deus. Mas também de fazermos o caminho de volta, de descobrirmos quem nós somos. Porque a partir do momento que nós sabemos quem nós somos em Deus, amados, a igreja vai, quando a igreja, não falo só nós aqui, a igreja do Senhor, for totalmente restaurada na sua identidade, meu Deus, o que não faremos na terra? Só que essa mudança, né, ela não é assim, ela está acontecendo, eu creio nisso. Que a gente está vivendo isso, a gente está vivendo um reavivamento, a gente está vivendo um reavivamento que está nos levando a entender quem nós somos e como nós devemos nos mover, né? Se temos a autoridade e temos de Jesus que ele... Então nós precisamos caminhar como ele caminhou, dar continuidade na obra que ele iniciou, transformando a realidade, né? Pode falar, pastor Toninho. Então, pastora, assim, quando a gente para pensar, igual a senhora falando, que a gente analisa, né? Tem hora que eu fico analisando, traz um temor no coração da gente, de saber assim, Jesus nos deu autoridade para pegar em serpentes, pisar em escorpiões, de curar enfermo, mas ao mesmo tempo traz aquela alegria de saber assim, eu posso fazer até coisas maiores do que ele, porque
ele mesmo fala isso, né? Farão coisas maiores do que eu fiz. Então, é uma sensação assim, de temor e, no mesmo tempo, uma sensação de alegria, de prazer, de saber assim, eu vou fazer mais do que ele, né, a autoridade que ele está me dando. É gostoso ouvir isso. E é gostoso saber, né, que ele nos dá essa autoridade. É verdade, pastor, com certeza. É um sentimento duplo, né? Que eu acho que é extremamente importante. Nós temos a alegria de podermos participar do ministério de Jesus, né? Dele ter nos confiado o seu ministério. É uma alegria, é um prazer, é um privilégio, e ao mesmo tempo nos traz um temor, sim, porque não é sobre nós, né? É sobre ele, né? É sobre fazer aquilo que Jesus fez e nos ensinou a fazer, né? É sobre nós nos apropriarmos da nossa identidade como filhos de Deus também, com responsabilidade, né? Não buscando os nossos próprios interesses, né? Porque ao mesmo tempo que Jesus nos deu essa autoridade, ele também é a medida, é o modelo que Deus estabeleceu para que nós fôssemos assemelhados, né? Então, o desejo de Deus é nos tornar semelhantes ao próprio Cristo, a Yeshua. E isso significa uma vida de renúncia também, né? É interessante, né? Porque a autoridade espiritual, ela vem principalmente de uma vida de obediência, né? Então, quanto mais obedientes somos, mais autoridade espiritual o Senhor nos dá. Incrível, né? Porque foi isso que Jesus fez, né? Jesus obedeceu, ele até teve momentos, não foi só um momento, na Bíblia mostra um momento mais, né, que Jesus estava tão angustiado que ele realmente suou sangue, né? Isso acontece mesmo se você está numa aflição muito forte, muito profunda, isso pode acontecer e aconteceu. Que Jesus gostaria falou, Pai, se for da tua vontade, me livra dessa, né? Dessa situação, dessa dor, porém seja feita a tua vontade. Então, porque Jesus obedeceu, é que ele recebeu um nome acima de todo nome, né? Então, entendo o que o senhor fala, é um sentimento que nós temos mesmo, de alegria, de honra, de privilégio, ao mesmo tempo de temor, de saber que somos representantes do reino de Deus, né? E que tendo a Jesus como exemplo, nós precisamos seguir nessa caminhada de manifestar o reino do Pai, tendo Jesus como modelo, né? Por isso que Jesus falou, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, né? Porque esse é o caminho da obediência que vai nos outorgar a autoridade. É muito bom a gente refletir sobre essas coisas e falar, Senhor, eu estou alegre, mas eu também temo, né? Porque eu acho que o temor precisa caminhar com a gente sempre. Né? Esse temor sempre precisa nos acompanhar, porque ele que vai nos dar o limite, né? De saber que não é por nós, é através de nós, né? É através de nós. Pode falar, missionária Kátia. Eu às vezes fico pensando, né? Como a senhora falou, a gente se alegra por saber que o Evangelho está chegando em lugares antes não alcançados, não chegavam. E a senhora também falou, né, que não diz respeito a nós, mas a Cristo, né? Só que, como a gente está falando, a senhora está falando, a gente está sendo resgatada a nossa identidade, né? De filho, né? E Deus tem nos dado essa oportunidade da gente estar aprendendo para se posicionar de uma forma melhor, né? Mas, assim,
Infelizmente, por um outro lado, a gente também fica triste porque o evangelho está chegando, mas de uma forma que não está preparando as pessoas para ir para o céu. Assim, em alguns lugares, né? Acaba chegando e é como a gente vê aí muitas igrejas fazendo as campanhas só visando a questão financeira, né? A forma de repente, ter pessoas, né? Um grande número de pessoas, né? Para estatística, na verdade, né? Para uma estatística. Então, assim, também é preocupante a forma como tem chegado, né? Porque aí as pessoas acabam reproduzindo aquilo que aprendem. O que está acontecendo com a gente? A gente achava que a gente tinha aprendido era da maneira correta. E a gente ensinava dentro daquilo que a gente aprendeu, né? Então, hoje, a gente está aprendendo uma nova linguagem, tendo uma nova visão, e eu até me preocupo, que eu falo, Senhor, como é que é aplicar isso, né? Porque não é fácil, né? E manter ali isso que a gente está aprendendo agora, que é uma verdade, a gente vê que tem base na palavra, inclusive o que a gente tem aprendido a respeito do mundo espiritual, que é real, que até então a gente nunca nem ouviu falar sobre isso. Pelo contrário, as pessoas diziam para a gente, ó, não fica procurando muito não, porque é heresia, não sei o quê, né? Vem com os enganos, então cuidado. E assim, a gente era, de certa forma, tolhido, a gente nem buscava, né? Então, a gente está sendo restaurado e a gente quer que as pessoas também o sejam, né? Mas se o evangelho chegar da forma para que as pessoas sejam preparadas para irem realmente para o céu e também para fortalecer os irmãos no sentido de que o nome do Senhor seja glorificado e não o nosso, né? Então, facilitará, né, essa propagação em termos de um resultado eficaz, né? Mas mais eficaz. É uma coisa assim, eu me preocupo às vezes, assim, a forma como vai. A gente vê assim, muitas igrejas ensinando muita coisa que a gente vê que não tem, até muita coisa sem base bíblica, né? Sem base nenhuma. A pessoa lê ali e tira uma interpretação que acha, às vezes, da cabeça, e, e fica por aí e vai transmitindo. Então, é algo que é preocupante também. Então, missionária Kátia, um outro ponto de vista dentro do que você está falando é que a gente sempre fala, nós vamos para o céu, mas nós vamos reinar com Cristo aqui na terra, né? A gente vai reinar aqui, né? E aí, o que acontece? Quando É uma preocupação, eu entendi. Entendi. Mas é quando eu falo desse céu, na verdade, é preparar as pessoas para a eternidade com Cristo. Ah, sim. Porque todos nós estamos indo para a eternidade. Alguns para a eternidade sem Cristo e outros para a eternidade com Cristo. E no céu seria nesse sentido. Tá certo, entendi. Agora, é uma preocupação, é claro, do evangelho contaminado, né? De um evangelho contaminado. Porém, o que acontece? Isso sempre existiu. As várias igrejas, a gente sabe que isso sempre existiu. O que acontece é que nós precisamos nos responsabilizar também, principalmente nós temos que nos responsabilizar por aquilo que nós cremos, né? Então, assim, nós estamos aqui num processo de um aprendizado que teve um porquê na história, né? A gente já estudou sobre isso, estudamos aqui, tanto nesse livro, que a gente está estudando agora, como a gente estudou também no outro livro, que foi O Despertar da Igreja Apostólica. Então, houve algo na história, né? Um projeto maligno na história, através lá do Papa Gregório Constantino, que implantou, né? Principalmente a questão do calendário gregoriano, né? Então, isso contaminou a igreja,
né? Contaminou a fé cristã. Então, o que eu entendo, vamos ver também o que vocês acham, que a sede que temos individualmente por aprender a verdade, o Senhor vai nos conduzindo a lugares, a níveis de revelação e de entendimento cada vez mais profundos, né? Agora, se a gente está numa igreja, vamos supor, estamos numa igreja em que nada pode ser contestado, é complicado. Eu também vou me dar novamente como exemplo, porque eu já contei isso aqui, mas eu acho que é pertinente repetir. Eu já falei para vocês que desde a minha adolescência eu questionava algumas coisas, né, era Igreja Batista, EBD, então tinha um estudo muito forte. E eu, repito, amo os meus irmãos, não rejeito os fundamentos que recebi, a não ser os que estão sendo substituídos agora, né? Mas o que acontece eu sempre criei nos dons do Espírito Santo, nos dons de profecia, nos dons de cura, né, nos dons de línguas. Então, na EBD, eu dava um pouquinho de trabalho, porque eu ficava questionando os professores. E aí, um dia, minha mãe chamou minha atenção e falou, filha, porque você está numa igreja batista, né? Então, eu tive que parar de perguntar. Então, o que acontece? Às vezes, o dogma da igreja, né, acaba sendo mais importante do que a revelação da palavra. E aí, a gente tem que ter aquele discernimento de que eu orava muitos anos, eu orei muitos anos, amados, para ser batizada com o Espírito Santo, no dom de línguas, por exemplo. Mas eu ainda estava na Igreja Batista, né? Só que Deus só me deu essa bênção quando eu saí da estrutura da Igreja Batista. Quando eu saí, né? Que eu também já contei isso, que aí o Senhor me deu essa bênção. Então, assim, a nossa ceia, porque eu cheguei a um ponto, né? Isso, coisa de 10 anos, né? Que a gente falou. De 10 anos, não faz tanto tempo, gente. Eu tenho 60, eu fiquei até os 50. Por quê? Porque os meus pais foram membros fundadores da igreja e eu não queria que minha mãe ficasse chateada. Para minha mãe foi muito difícil sair. Eu queria ter saído há muito tempo antes, porque eu queria viver o novo de Deus, eu queria ver o que estava na palavra, né? A mais do que eu já estava vivendo, mas o meio que eu vivia não permitia. E Deus respeita a cultura daquele lugar, né? Então, eu não queria chatear minha mãe, sabe? Então, foi muito difícil a minha saída da Igreja Batista, né? Porque a minha mãe, eu orei muito para que a minha mãe entendesse e respeitasse, mesmo eu sendo uma mulher já de 50 anos, né? Então, aí eu me vejo também dentro. Tá bom, Ângela. Deus abençoe, querida. Que Deus te abençoe, tá? Então, eu me vejo um pouco no que está dizendo aqui, que às vezes a gente fica absorvendo aquilo que nos é ensinado por fidelidade à igreja, aos pastores, aos professores e aos pais também. Eu me vi assim, né? Não tive coragem de romper antes, né? Então, a gente tem que se responsabilizar por isso também, de o Senhor vai nos dando, nos revelando à medida que vamos buscando e no ambiente correto, né? No ambiente correto, porque esse tipo de ensino, por exemplo, dentro de estruturas de algumas igrejas, vai trazer escândalo, não vai nem poder acontecer, né? Então, eu entendo que você fala que existe uma contaminação, né? Mas sempre existiu, né? Não é de agora. Agora, eu acho que aumentou o número de denominações aí, né? Mas é preciso que as pessoas busquem, eu quero dizer assim, que nós precisamos pedir ao Senhor que nos dê entendimento, que nos dê revelação, né? Porque senão a gente vai sendo manipulado, né?
e não vamos crescer espiritualmente. Então, eu entendo que você fala, né, que o evangelho está sendo pregado, mas de que forma, né? Então, existem muitos ensinos errados, mas as pessoas que realmente querem conhecer a verdade libertará, né? Mas é isso. Amém, amados? A gente não terminou, mas aqui também não vamos ler tudo hoje, né? A gente pode deixar para a semana que vem. Acho que é bom ficar por aqui, porque vai fazendo também uma volta, né? A época de Jesus, por exemplo, como que estava, né? Qual era a realidade do mundo na época de Jesus, por exemplo, fazendo uma comparação daquela época que era terrível, que não era fácil também para os dias atuais. Então, é importante a gente destacar, né? Realmente as vitórias que estamos vivendo, né? E poder nos posicionar também como cristãos vitoriosos, né? Não como cristãos que só esperam a tragédia, né? Mas cristãos que realmente esperam se encontrar com Jesus, né, missionária, como você mesmo disse, nos preparar para esse tempo, né? Amém, amados? Já são 21h49, alguém gostaria de compartilhar, mas compartilhar algo, complementar? Pastor, e é legal saber que a gente está sendo renovado, né? Cada vez mais o entendimento é chegando até a nós e a gente vê muitas igrejas aí que virou para um clube social, Isso. de dizer que domingo, hoje é domingo, então eu vou para a igreja. Hoje é quarta-feira, então eu tenho que ir para a igreja. Mas eles também estão recebendo a palavra lá também. Talvez não de uma forma assim revelada, mas está chegando até a eles. E isso é bom saber, porque a palavra está sendo anunciada. E uma hora Jesus pega eles, igual pegou nós. E nós estamos virando a vara de Arão, estamos florescendo cada dia mais, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém, aleluia, glórias a Deus, verdade, pastor Toninho, é isso aí. Uma hora, né, ele pega eles também, a gente também, nós somos pegos também, né? Glórias a Deus, estamos florescendo. Amei, amei. Pastora, deixa eu contar algo que aconteceu comigo semana passada. Eu até Sim. contei para a Valéria que eu tenho um irmão, assim, um irmão em Cristo, que trabalha do lado da minha oficina. E ele chegou lá na oficina esse dia e falou, e aí, irmão, como é que foi lá em Vitória? Eu falei, não, foi uma benção, irmão. Foi uma maravilha, chuva de pedra. E ele falou assim, você está nessa ainda? Misericórdia, Toninho, você está nessa. Você está regredindo. Sai dessa, eu sei que esse caminho não vai te levar a lugar nenhum. Irmão, hoje eu não vou falar nada com você, não, mas nós dois vamos sentar ainda e vamos conversar. Aí eu cheguei aqui e comentei com a Valéria, né? Aí ele querendo pregar para mim. E falando que esse não era o caminho, que Jesus já morreu por nós, e que nós temos que viver o que está no Novo Testamento. E eu falei, então você não vive o que está no Velho Testamento, não? Ele falou, não, nós estamos vivendo na graça, no momento da graça. Eu falei, meu irmão, depois nós conversamos. Agora não é a hora, não. Depois nós vamos sentar e vamos conversar. Mas amém. Glória a Deus. Ainda bem que ele está falando de Jesus, né? Ainda bem que ele está falando de Jesus Cristo. Amém, pastor Toninho. É isso aí, tá falando de Jesus. Eu creio que nós vamos vivendo à medida que nós queremos receber revelação da parte de Deus, né? Nós não estamos nós não estamos falando da nossa salvação, que já somos salvos, mas
é de vida em abundância, é de viver a novidade de vida, é de viver o sobrenatural que está à nossa disposição, não é verdade? Mas é porque isso nos foi roubado durante muito tempo. Então, como esse irmão, muitos acham que tudo isso é besteira, mas não é, é a manifestação de Deus na Terra, né? Que a gente precisa vivenciar isso. A gente não quer viver como o povo que ficou mais de 400 anos no Egito, que não tinha relacionamento com Deus, né? Eles conheciam a Deus como Deus dos nossos antepassados, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, né? Eles não conheciam a Deus no relacionamento, na experiência de vida com Ele, né? E até se contaminaram com a cultura, com a religião, com a fé egípcia, né? Então, quando Deus tirou-os do Egito, né? Tirou o povo de Israel do Egito, ele falou: agora vocês vão me conhecer como o Senhor. Então, Deus começou a se revelar a eles, né? Então, a gente não quer. Claro que a Bíblia é a nossa fonte de fé, de inspiração, de tudo. Mas nós também queremos ter as nossas experiências com o Senhor, não é, amados? A gente também quer contar as nossas experiências. A gente quer contar que a nossa mão brilhou, que achamos pedrinhas, né? Que pena de anjo, que Deus usou a gente para curar, que Deus, né? Que a gente intercede, Deus dá revelação, né? A missionária Kátia contou um sonho que ela teve comigo aqui, e a Mosa, que é intercessora, e todo intercessor de ofício também tem o profético apurado, ela já trouxe revelação aqui. Então, é assim que funciona o mundo, a vida cristã, ela é dinâmica, nós também queremos viver as nossas experiências com o Senhor, porque não há sombra de variação. Nosso Deus não há sombra de variação, ele continua o mesmo, né? Pode falar, Lariane. O que o Toninho falou, né, em relação a esse irmão falando e tal, quando eu vivia no sistema, eu pensava, tipo, não, o Velho Testamento passou, como se diz, não tem nada a ver, não precisa fazer tudo aquilo, não. Mas aí, depois que o conhecimento veio, a revelação veio, e que a gente tem aprendido sobre o calendário e tudo mais, e a gente foi ler a Bíblia com outra visão, eu percebi que, cara, o Senhor colocou lá estatuto perpétuo. Então, não acabou. Deus não ia voltar atrás e falar, acabou tudo. Não, é estatuto perpétuo, é para sempre. Aí virou uma chave. E eu falei, não passou, tá ali, é para ser cumprido. A revelação. Aleluia. Aleluia, Lariana, exatamente. Essa é a palavra-chave, é estatuto perpétuo. E Jesus ele não veio rejeitar, renunciar, nada. Ele veio cumprir, né? Ele veio trazer a graça, mas a responsabilidade do que é nós vivemos os princípios do Senhor, né? Então, estatuto perpétuo é perpétuo, né? O Senhor, Deus, ele zela pela sua palavra. Então, ele não vai se contradizer, né? Nossa, isso mesmo. bonitinho. A nossa filha, ela falou bonitinho, pastor. Eu tô aprendendo a parar de ficar com vergonha, sabe? E depois eu falo mais. Isso mesmo, Lariane. Aqui esse é o ambiente de cada um pode se expressar e deve, tá bom? Deve contribuir, né, com entendimento, isso, mostrar o rostinho, que linda! O pai tá todo babão aí, vendo a filha falar, sinal que tá aprendendo direito, né, pastor Toninho e Valéria? Caminho certo, pastor. Hã? É sinal que ela está indo no caminho certo. Glórias a Deus, aleluia, é isso mesmo, que bênção. Deus abençoe, Lariane, é isso aí. Bênção do Senhor. Amém, amados? Muito bom estarmos juntos, mas já está finalizando aqui. Ô, Lariane, já que você está aleluiada, assim, você vai orar. Eu tava sentindo, eu tô assim, gente. Você estava sentindo que, né?
Eu tô assim, gente, eu tô achando que eu vou orar. E aí eu tô assim, Deus, no meu coração, velho. Me ajuda. Oh, glória, aleluia. Então, nos abençoe aí, amada, com a oração, agradecendo a Deus por esse tempo. Amém. Amém. Pai, nós estamos aqui, Senhor Deus, reunidos no Teu nome, Senhor. Mesmo que longe, Senhor, mesmo em cada um na sua casa, estamos reunidos, meu Deus. E nesta noite eu quero te agradecer, meu Pai, por esse momento que nós passamos juntos, render a Ti tudo que foi falado, Senhor, em nome de Jesus. Ao Senhor, que nada venha ser roubado do nosso coração, nenhum entendimento venha ser roubado, Senhor, mas que essa palavra, Senhor Deus, que essa conversa, Senhor Deus, venha gerar fruto em nossos corações, Pai, que a Tua palavra continue se revelando a nós, meu Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse momento, pelos meus irmãos, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra ministrada, Deus, por esse livro, Deus, que tem trazido revelação e conhecimento a nós, Pai. Muito obrigado. Nós rendemos a ti, Senhor Deus, tudo que foi falado. Todas as pessoas que falaram, nós rendemos a ti, Senhor, em nome de Jesus, para que o inimigo não roube nada do nosso coração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, minha linda. Amém. Amém, amado. Shalom. Boa noite. Deus abençoe. Fiquem na shalom do Pai. Até a próxima semana, em nome de Jesus. Amém. Shalom. Sim, pode falar. Eu amo a senhora. Ah, também amo o Senhor. Amo vocês todos. Oh, meu Deus. Um abraço bem apertado. Obrigada por esse carinho, viu? Um beijo. Tchau, tchau. Bye, shalom. Tchau, querida. Tchau, missionário. Tchau. Deus abençoe.